Vice-prefeito de Boninal assume parceria com a oposição. O Itamar Paiva, hoje é Rede, né, o partido dele. Segundo ele, o vice-prefeito Itamar, ele disse que durante a campanha, Débora, ele disse que foi tudo perfeito. A campanha era as mil maravilhas, né? Todo mundo, a relação ótima, uma campanha muito linda, muito bonita. Mas antes mesmo da posse, ele começou a sentir um certo distanciamento da atual prefeita. Ele falou, pô, tava tudo tranquilo, mas aí vencemos, graças a Deus, eu como vice-prefeito, Itamar Paiva do Rede. Começamos o governo e a distância só foi aumentando. O estopim, segundo ele, foi quando ele foi pedir algo para uma comunidade e a prefeita pediu para ele falar com o secretário de infraestrutura. Ele falou, dentre várias coisas, Nerisvaldo, quando eu fui conversar com ela, eu falei, prefeito, eu tô precisando aqui de um apoio para certa comunidade. Tem como? Olha, vice-prefeito Itamar, procure o secretário de infraestrutura, que aí o secretário de infraestrutura me procura e aí a gente oficializa esse seu pedido. Né? Ele disse que foi isso, o estopim foi isso, mas ele falou que aconteceu vários outros fatos. Depois ele resolveu buscar novos ares. A última vez que ele esteve na prefeitura, segundo as informações, foi no dia 20, na campanha de deputado. Ele disse que também, sentamos e aí, não, vamos fazer tudo junto, mas não cumpriu o acordo. Segundo ele, o clima já não estava bom logo ali depois da posse. Ele falou que depois da posse. Logo depois da posse. Isso há quase 4 anos. Há quase 4 anos. Ele disse que o clima já estava diferente depois da posse. Só que ele manteve no grupo, porque a relação dele não é só com a vice-prefeita. Sim. Era com vários outros. E aí agora, aí do meio do ano pra cá, é que o caldo começou a azedar. E ele anunciou, né, que agora está no grupo da atual oposição, que é do ex-prefeito Aurélio, que é do PSD, lá em Boninal. Traz a fala aí do vice-prefeito. Vamos lá. São todos vocês que votaram em mim na eleição passada para vice-prefeito. E também informar a todos vocês que eu e minha família estamos dando pleno apoio aos pré-candidatos Aurélio e Jânio. Uma boa noite e fiquem com Deus. Tá aí, fala do vice-prefeito. Lembrando você que está em casa acompanhando o nosso Jornal do Meio-Dia, que é comum a gente tratar, e a gente não está falando de um vereador, de um secretário, né, de uma pessoa da família Cunha, está trazendo o vice-prefeito que acabou indo para a oposição, isso em Boninal. Muito vai acontecer. Algo parecido também, né, professor? Correto, Nerisvaldo. O tabuleiro da política local, ele se movimenta em uma velocidade bem dinâmica, sabemos bem disso, que isso não é exclusividade da cidade de Boninal. Tem acontecido constantemente, inclusive na minha cidade de origem, Serra Preta, o vice-prefeito, atual vice-prefeito, também saiu do grupo da situação e declarou apoio à chapa de oposição, embora o candidato da chapa de oposição seja seu irmão, mas ele saiu da situação a qual ele foi eleito com a chapa atual do prefeito Frank, que é o vice, e declarou apoio ao vice ou ao grupo de oposição à cidade. Isso tem quanto tempo, professor? Isso tem em média 2 semanas. Porque quanto mais a gente aproxima da eleição, quando eu digo da eleição mesmo, em outubro, né? Isso. Quanto mais essas reviravoltas elas vão acontecendo, o prejuízo é maior para quem perde. Correto, né, Neisvaldo? Como eu disse, o tabuleiro da política local ele é muito dinâmico e isso, infelizmente ou felizmente, sem aqui necessariamente emitir um juízo de valor, vai se tornar normal, tem se tornado normal dentro do cenário político. Agora, a pergunta que com certeza muitos estão fazendo é porque não rompeu antes, mas no anunciado aí o qual você teve contato com ele, ele disse que é porque tinha relações com outras pessoas dentro do grupo que não era apenas com a prefeita Celeste. Tá aí o argumento dele, mas eu acredito que uma das principais perguntas sempre é essa, quando o candidato sai do seu grupo, principalmente em véspera das eleições. Por que não sair antes necessariamente? Mas é claro que cada candidato, cada político tem aí os seus motivos muitas vezes pessoais, motivos de interesse público, enfim, mas é algo que infelizmente ou felizmente, volto a repetir, tem se tornado bem comum dentro do cenário da política local. Muito bem, pois não, Débora? Não é isso. É comum, né, essa mudança e cabe à população ficar atenta às motivações, né, dessas mudanças. Perguntar as motivações, que é importante, né? Não é simplesmente mudar por mudar, né? Não. Ganhamos o professor, o apoio da Débora, mas peraí, mas por que estava lá e veio pra cá? Não estou falando que seja o caso específico de Boninal, mas existem os conchavos, né, ali que não vem a público, acordos que são feitos e que nós... como somos os patrões, né, deles, devemos saber quais os motivos de mudança, sim,
né, de lado, o que é que é o que eu falo, motivação, qual foi a motivação, né, nesses casos onde há esse rompimento, e a gente está falando de um vice, né, alguém que tem, né, um peso ou pelo menos político, um peso e uma ligação depois muito do prefeito, próxima né? do prefeito. A gente vê um vice, claro, tem que pensar no presidente da Câmara, né? Mas sim. Depois do prefeito vem um vice ali dentro do poder executivo, né, na realidade. Eu, particularmente, tenho acompanhado também a política local em outras cidades e tenho agora aqui lembrado que realmente eu tenho lembrado de outras situações semelhantes a essa, nesse sentido, assim como aconteceu em Serra Preta, aconteceu agora na cidade de Boninal. A gente lembra que aqui em Seabra o vice demorou, né, para anunciar o apoio. Aconteceu algo parecido e assim, lá na se a legislação permite, Nerisvaldo, segue o rito normal, porque a legislação é quem rege o processo eleitoral. Se ela permite essa mudança em véspera de eleição do candidato, qual foi eleito em determinado grupo, e resolve pular para um outro grupo, paciência, faz parte das regras do jogo eleitoral. Nesse caso, o vice-prefeito ele foi sozinho, tá? O Itamar Paiva, não, tô indo com a minha família, com aqueles que estão comigo. Isso. O Rede continuou junto ali na base da atual prefeita. Quando eu falo que é importante entender a motivação, não é por ser algo ilegal, mas é porque é para ter transparência, né? Nós falamos sempre em transparência, então é importante que as pessoas saibam o que é que motivou essa mudança, né, de grupo, de pensamento. Principalmente, né? Porque é aquilo que o professor disse. Por quê, né? Por que não antes? E por que agora? Você trouxe o exemplo de Ibit, né, Bolt? Ibitiara. Ibit foi bem mais cedo, bem mais cedo. O Pedrinho, que era vice-prefeito, ele sinalizou que estaria dando apoio à oposição, tendo em vista que se for Beto, já foi vice-prefeito. Se for Ézio, foi vice-candidato a prefeito, que também foi a oposição. Então, mas nesse caso, eu acho que o Beto não é, porque o Beto já... também acho que não. O Beto já deu apoio ao Pedrinho, já anunciou o apoio ao Pedrinho. A gente já está saindo de Boninal e indo para Ibitiara. Para Ibitiara. Né? O Beto já anunciou apoio ao Pedrinho. A questão é Pedrinho ou Ézio? Isso. Essa é a grande interrogação lá em Ibitiara. E retornando para Boninal, acho que um outro fato inusitado, conforme a conjuntura de momento, é que se de fato oficializar a candidatura do pré-candidato aí à oposição pelo PSD, talvez a gente não tenha necessariamente aí o aval do governo do estado. O governador não vem, né? O governador não vem. Ele pode dar o aval, mas extraoficial. Extraoficial. Talvez ele não venha, porque possa ser que tenha aí dois candidatos, um do Partido dos Trabalhadores e um do PSD, mas sabemos que existe uma certa relação, uma relação muito forte, onde tem candidaturas do PT referente a essa questão dos candidatos do PSD. Vamos sentir como é que vai ser Ibitiara e Boninal, porque são parecidos os quadros, né? Exatamente. Se o candidato for o Pedrinho, vai ser um quadro muito parecido, né? Porque você tem de um lado o PSD, que é o atual prefeito. Em Ibit é a mesma situação, é isso? Ibitiara é a mesma situação. Só que Ibit ainda não decidiu qual é o pré-candidato a prefeito. Tá aquela disputa entre o Pedrinho vai ser do PSD. E o Ézio. Mas vai ser do PSD. O atual prefeito é do PSD. Certo. Agora a oposição é que tá nisso. O PT, que é o candidato Ézio. Pedrinho. É Pedrinho ou Ézio, Avante, que é no Avante 70. Isso. Tem que falar assim né? Tem que conjunto aí, Bolt. Tem nessa pegada. Então, trazendo as informações da Chapada Diamantina, lembrando mais uma vez a você que acompanha o nosso Jornal do Meio-Dia, a gente tem por tradição aqui trazer com prioridade as informações de tudo aquilo que acontece na região. O que muda nesse cenário aí é que no caso de Ibitiara, né, Emilson, o PT não está no poder propriamente. Quem está no poder é o PSD. O PT está na condição de oposição. Diferente de Boninal, que a gente tem o Partido dos Trabalhadores à frente do município. A gente já tem ali uma candidatura consolidada no sentido do mandato. A diferença é propriamente essa, mas realmente é uma situação bem inusitada. A cidade de Itaberaba passa por isso, porque o governo do estado lá já se manifestou, né, declarando apoio ao candidato de oposição e é do PSD, visto que o Partido dos Trabalhadores manteve a candidatura própria. É um grande movimento nesse sentido aí para saber se de fato o pré-candidato pelo Partido dos Trabalhadores, que inclusive é uma candidata, Isnália Ribeiro, se ela vai manter a sua pré-candidatura pelo Partido dos Trabalhadores, mesmo o governador já declarando apoio ao candidato do PSD. Isso já aconteceu aqui em Seabra por várias vezes, né? Mesmo o governador não apoiando o candidato do seu partido, que era o PT, na época do Wagner, na época do Rui Costa, né? Com quem foi aqui? O PT seria. A gente teve, se não me lembro, um período, né? Se não me engano, se eu tiver errado, você que está na rede social aí me corrige. Uma vez foi com Zé de Amélia. Zé de Amélia saiu pelo PT. Isso, e a outra vez com Sândio, né?
Sândio. Também pelo PT. Sândio também pelo PT. E o governo do estado tinha os seus apoios da época, que era o Rochinha, que era o Jacques Wagner. E declarou apoio. Declarou apoio ao Rochinha. Já no outro período era o Rui Costa, que tinha uma ótima relação com o Zé de Amélia, né? Mas aí o tempo foi criando um distanciamento. E essas candidaturas foram mantidas até a reta Foram final. mantidas naquele período, sim, foram mantidas. E essas Interessante. candidaturas. É um pouco do que E tem essas acontecido em Itaberaba. candidaturas, muitas vezes, professor, que aconteceu aqui em Ceabra, ela acaba atrapalhando alguém. Sim. Por isso tem pessoa, não, é melhor que o professor saia, mas o professor só vai ter 600 votos, está tirando os votos de Débora. Que poderia se eleger. Ele Talvez poderia ir para faça Débora. diferença E às pra ela, vezes não essa faça pra terceira, mim, mas pra ela faça. essa terceira via, que é piada para alguns, Sim. pode tirar um do pleito, né? Correto. Pode tirar um do pleito. Então é diferente. O jogo político, às vezes, o candidato, né, que está numa certa posição, ele quer que saia a terceira via, mesmo já com essa ideia, com esse pensamento. Estou trazendo aqui o que aconteceu no passado. Fala, Butch. Quando o professor fala sobre essa questão de o governo do estado declarou apoio à oposição, dá uma dor no coração, porque declarou apoio, continua indo lá. A oposição neste caso, aonde, professor? Itaberaba. E aí dói o coração. Mas a oposição ao quê? Ao Ricardo, não? Oposição ao atual prefeito. Certo, Ricardo certo. Mascarenhas. E não deu ao PT, certo? Isso. Não deu Fala, ao Partido dos pra Trabalhadores, gente deu à entender assim, oposição. É isso, o contexto é isso. Dói o coração da gente ceabrense, porque assim, a gente tem essa narrativa aqui com o governo do estado que não vem, porque o prefeito for contar, e dói o coração quando o professor disse que declarou apoio à oposição, mas o governador continua indo lá. Tem café, óbvio. Que vai, sair. né? Então, Porque aqui isso também declarou apoio à isso. oposição. Então, só não vem. Só não vem, é isso. Que aqui Correto. também teve a declaração.